A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, mais uma vez, quero gravar aqui mais um vídeo. E esse vídeo aqui, ele vai nos trazer mais revelação e vai nos trazer uma conscientização acerca da idolatria. Por que idolatria, irmão? A idolatria, ela é condenada pela palavra de Deus. Deus condena a idolatria. Quando Moisés ele ouviu do Pai Celestial, do Deus de Deus Pai, falando que ele subisse no monte para ouvir, para que Deus lhes desse a tábua dos 10 mandamentos. Moisés subiu, Moisés ficou 40 dias lá, junto com Deus. E Deus constituiu Moisés na terra como um Deus na terra. Não vamos confundir que Deus constituiu Moisés como um Deus para ser adorado. Não. Isso é muito perigoso. Tanto é que, segundo a teologia, quando Moisés foi enterrado, guardado, aliás, por Deus, aí nem o diabo e nem o homem sabem onde Moisés está. Você sabe que o diabo ele é espírito. O espírito ele vê tudo. Mas o que é de Deus, o diabo só vê se Deus permitir. Então, isso fica muito claro. Na teologia, na explicação a respeito desse estudo, tem um entendimento seguinte, que se o homem soubesse onde estaria Moisés enterrado, o ser humano iria adorar. Iria naquele túmulo adorar e querer até levantar uma igreja ali, um memorial para adorar. Porque Moisés aqui na terra foi constituído como um Deus na terra. E Arão, seu irmão, como profeta. O que aconteceu? Para você ver que o homem é tão falho, que Moisés, sendo constituído como um Deus na terra, ele cometeu um pecado contra Deus, quando ele feriu a rocha. Se ele fosse constituído um Deus igual a Deus no céu, que na verdade nunca houve nem nunca haverá dois deuses, ele não teria feito o que ele fez. Então está bem claro. Porque alguém vai encontrar, você vai encontrar isso aqui. Em Êxodo, na saída do povo do Egito, o povo de Deus do Egito para a terra prometida, que Deus prometeu a Israel, você vê que Deus constituiu Moisés como Deus, um Deus da terra e o Arão como profeta. Porque Moisés falou que não ia, para Deus que não ia falar com o faraó, era a potência mundial na época, era o maior homem, ele era um tirano, e Moisés, Egito, era uma potência maior do mundo na época. E ele achava que não tinha como falar com aquele tirano a respeito da retirada do povo de Deus, dos hebreus de lá. Mas Deus falou, vai. Quando Deus manda, meu irmão, vá, que ele se responsabiliza. Ele está te mandando fazer alguma coisa, faça, que ele se responsabiliza, porque ele é Deus e foi e será eternamente. Em nome de Jesus, amém? Então, o que acontece? Quando Moisés subiu no Monte Sinai para ouvir de Deus a receber a tábua dos 10 mandamentos, ali, Arão ficou ali esperando. Só que Moisés demorou 40 dias. Aí o povo falava, Arão, este Moisés nos trouxe para cá para morrermos aqui no deserto. Vamos fazer um Deus para nos tirar daqui. E Arão concordou. Olha o perigo. A voz do ser humano não pode ser maior que a voz de Deus. A voz de Deus foi essa. Moisés, sobe no monte que eu vou te dar a tábua da lei, dos mandamentos. As ordenanças do mandamento. Então, tinha que permanecer. Moisés, como líder e um Deus aqui da terra, constituído por Deus aqui na terra, ele e todo o povo que estava seguindo as ordens de Moisés, que Moisés estava sendo guiado por Deus, e Deus passava a Moisés, deu autoridade, e o povo acompanhava Moisés como líder, né? Então, o que acontece? Eles tinham que esperar por o líder. Só que Moisés estava no monte conversando com o Pai. Estava lá, o compromisso dele era com o Pai, na presença do Pai Todo-Poderoso.
que antigamente chamava o Senhor Jeová, Senhor Deus dos Exércitos. Hoje chamamos Senhor Jesus Cristo, porque o poder, o nosso Deus e Pai, passou todo para o seu Filho, Jesus. Então, o que aconteceu? O povo se desesperou, aí Arão deixou de ouvir a Deus para ouvir o povo. Pegou e mandou que todo mundo tirasse suas argolas, seus trancelinhos, seus colares de ouro, tudo que tinha de ouro, e fez um bezerro de ouro. Olha só, vamos fazer um bezerro de ouro, um Deus de ouro, um bezerro de ouro, vamos adorá-lo para aquele tiro aqui, nos tiros daqui do Egito. Quando completou os 40 dias que Moisés desceu com a tábua da lei, ele viu aquele barulho de som, aquele som de festa e tamborim, o povo tudo dançando e fazendo festa e adorando aquele boi. Moisés dizendo que aquele boi ia tirar eles de lá daquele sofrimento. Mas não era sofrimento, eles não estavam sofrendo. Eles estavam debaixo da potente mão de Deus e guiados por Deus, e materialmente falando, a liderança deles era Moisés, mas Deus era com Moisés. O que Moisés fazia, Deus aprovava. Tanto é que Moisés viu Deus, só não viu de frente, mas viu pelas costas. Só Moisés que viu Deus, e mais ninguém. Porém, pelas costas, não de frente. Então, o que aconteceu? Aquele povo eles prevaricaram, eles causaram uma grande algo abominável aos olhos do Senhor. Quando Moisés desceu, ele viu aquilo ali, que quando ele ficou certificado de que o povo estava adorando um boi, feito de ouro, um bezerro de ouro, aliás, que Arão fez, com seus pertences de toda aquela congregação, aquele povo, Moisés se revoltou e tacou as tábuas da lei no chão e falou: vocês não merecem, e quebrou a tábua da lei. E aí o negócio ficou feio. Aí foi quando Arão recebeu sua sentença de morte. Deus falou que levasse Arão até um determinado monte, quando chegasse lá, tirasse a roupa de Arão, vestisse de outra pessoa, e Arão ali, ele expiraria. E foi o que aconteceu. Arão foi morto. Arão perdeu a vida. A salvação, isso eu não põe na minha mão. Não vou dizer que ele perdeu a salvação, mas a vida ele perdeu. E Moisés, como um grande homem na terra, escolhido por Deus para ser o líder do seu povo, também ele não perdeu a vida. Ele não viu a delícia que Deus tem preparado, a terra que mana leite e mel, que foi para Canaã. Só que a Bíblia não diz que Moisés perdeu a salvação. Por que eu te digo isso? Arão pagou com a vida e Moisés pagou com a decepção, o prazer que ele teve, ele não teve esse gozo. Não foi decepção, perdão. Ele perdeu o gozo da vida que Deus ia dar lá naquela terra lá. Mas a salvação com certeza não. Porque quando Jesus morreu e desceu nas profundezas da terra, ele pregou para muita gente lá embaixo. Então, a gente não podemos dizer que Arão perdeu a salvação. Que muitos receberam a pregação quando Cristo desceu, quando ele morreu. E Moisés ficou guardado. Tanto é provado que na transfiguração de Jesus lá no monte, que estava Pedro, João e Tiago, e viu Jesus falando com Moisés e Elias, que subiu no carro de fogo. Já vi pessoas no conhecimento de teologia falando que naquela ali, aquele ato que aconteceu, Moisés simbolizava a lei e Elias a ressurreição, porque Elias subiu vivo num carro de fogo. Deus tomou. E Arão, não posso colocar isso em pauta, dizer que Arão perdeu a salvação. Por quê? Porque a Bíblia não fala até agora não. Sei que Jesus Cristo, muitos anos depois, milhares de anos depois que aconteceu isso com Moisés e Arão, Jesus morreu, foi lá e pregou para muita gente. Então posso crer que Deus também falou com Arão lá. E tantos outros. Agora, para nós ter a certeza e uma consciência pura e limpa de que não devemos julgar o que não sabemos, precisamos ler as Escrituras. Se você não sabe ler, ouça quem sabe. Amém? Porque as Escrituras falam muito, a Bíblia Sagrada é um manual santo, que nos conduz ao conhecimento da salvação. Jesus fala isso aí em João e Mateus, e com certeza a Bíblia é, né? João 5, 39, Mateus 22 e 29. Então, quando Moisés fez aquilo ali, quebrou aquelas tábuas, ali já era simbólico. Aí teve que voltar novamente para fazer a segunda tábua. Já simbolizava a segunda
tábua, que era o mandamento, que estava simbolizando Jesus Cristo vindo, trazendo a nova aliança. A velha aliança ela foi encerrada e Jesus Cristo veio com o sangue da nova e eterna aliança. E a aliança de Moisés, que foi os mandamentos que Deus deu para Moisés, era para cobrir o sangue que cobriu o pecado, o sangue dos animais. E Jesus Cristo veio para abolir todo aquele sacrifício. E o seu sangue substitui todo o sangue dos animais. E ali, ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio. Amém? Então, vamos lá. O que é que acontece quando nós temos ali conosco, dentro de nós, algo que nós temos um amor muito grande que excede? Ele ultrapassa o limite. Ele passa a ser o quê? Uma idolatria. Por que o título dessa mensagem é sobre a idolatria? Porque, irmãos, muitas vezes, eu e você, como povo de Deus, estou falando para quem conhece a palavra de Deus. E quem não conhece, que vai assistir esse vídeo, é muito importante que assista e peça a Deus entendimento e se arrependa dos seus pecados e receba Jesus como seu Salvador e Senhor, porque amanhã você não sabe se você vai estar aqui. Você pode deitar e não amanhecer acordado. Já amanhecer diretamente e ir para o túmulo. Muitos morreram, vira e mexe, a gente fica sabendo que alguém deitou e não acordou mais. Outro sentou no sofá, ali fechou o olho e não levanta mais. Tem um vizinho meu que aconteceu isso. Depois do almoço, ele sentou no sofá, ali, quando foi olhar, já estava morto. O nome dele chamava Benedito. Isso tem aproximadamente uns 17 anos. E o outro foi até meu padrinho de casamento. Acabou de almoçar, a esposa dele foi na casa da vizinha, a irmã da igreja, e irmã em Cristo, e ele ficou sentado assistindo a televisão. Quando ela chegou, ele estava encostado na cadeira, ali já inconsciente, tinha dado um AVC tão violento que queimou a terceira parte do cérebro. Então, ficou 63 dias na UTI. Com 63 dias ele foi para o cemitério. Foi para o velório, lá foi para o cemitério, não teve restauração. Então, isso é muito perigoso. O pastor conta que um senhor perdeu o pai do infarto. E esse infarto foi tão fulminante que o pastor, o filho perguntou para o doutor, qual foi o problema de meu pai? Ele falou, olha, foi o infarto. O infarto que deu no seu pai foi tão forte que não deu tempo nem falar, ai, não deu tempo. Não deu tempo de falar, ai, não deu tempo. E esse senhor falou para o nosso pastor Jaime de Amorim Campos, que é o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, ele já contou 2 vezes na televisão. Por quê? Porque foi muito forte. Então, meu irmão, por você e eu preciso estar preparado todo o tempo. E se nós não nos preparar todo o tempo, vai chegar a hora de Deus te tirar desta terra, e se você não estiver preparado, você não vai receber a salvação. Isso é um perigo muito grande. Dinheiro não salva ninguém, nem fama, nem status. Só quem salva é o nome do Senhor Jesus, se você e eu nos arrependemos e ir até Ele. Aí Ele vai te salvar. E aí tem uma novidade de vida depois do batismo. Aí sim, você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Amém? E tem que ser até o fim. Que Deus fala, Jesus é o próprio Deus. Aquele que for até o fim, receberá a coroa da vida. Quem permanecer firme até o fim será salvo. Então, vamos lá o seguinte. A idolatria é um perigo muito grande. Por que é um perigo muito grande? Porque ela é sinuosa e ela é astuta. O pecado da idolatria, ela consiste em quê? Em algo onde você está praticando, que já é idolatria e você não percebe. O inimigo vê esse fracasso de você e vê o ponto onde você mais se apega e ali ele vai trabalhar ali. Ele vai trabalhar naquele ponto. É como se fosse um médico que está tratando uma pessoa que está com sintoma de infarto, mas só dói as costas e nunca dói o peito. Ele vai chamar um pneumonista, né, pneumologista, né, médico de pulmão. Um clínico vai analisar primeiro, vai passar para o médico do pulmão. Depois o médico do pulmão não vê que é 100% que ele viu, passa para um cardiologista. O cardiologista viu, 80% ele vê que é o coração, mas não tem certeza. Então ele vai trabalhar em um ponto que ele vê. O ponto que ele viu, que demonstrou mais evidências concretas que é diretamente o problema vai até o coração, aí ele vai trabalhar naquele ponto até chegar ao coração.
Você vê que o médico ele pede um exame hemograma completo, se ele vê alguma alteração, ou na próstata, ou no fígado, onde for, dependendo, ele vai trabalhar naquilo ali. Agora vamos fazer agora um mais profundo, uma ressonância, dependendo, para ver que eu estou suspeitando que isso aqui é próstata, eu estou suspeitando que isso aqui é o fígado. Então ele vai tratar, vai diretamente ali. Então, da mesma forma, o diabo ele é astuto, ele vai trabalhar onde está a nossa fraqueza. Você tem um filho único, ou filha, filho único. Você fala, esse filho é a minha vida. Eu já vi gente falar isso. Esse filho é a razão da minha vida, a razão do meu viver. Conheci, lá na Bahia tem uma senhora que é falecida. Ela tem problema de câncer e a filha dela namorou um rapaz, arrumou um filho lá, sem cabeça, infelizmente, arrumou uma filha. E essa filha, a avó estava criando e disse que era a razão da vida dela. Acabou partindo, que o câncer não teve cura para ela, e aí a menina ficou. Isso foi nos anos 92. Quando foi aproximadamente nos anos 93 ou foi 94, ela partiu. Então, conheci muito, vi, ela com a cabeça toda pelada, o cabelo caiu, ela fazia aplicação, a quimioterapia, não sei o que mais lá, e não teve jeito. Enfim, mas foi o cigarro, hein? O cigarro casou, tombou no pulmão. Aí, ela dizia que aquela neta era a razão do seu viver, essa menina é a razão do meu viver. Ela estava idolatrando a menina e não sabia. Tem uma pessoa que é parente meu também falou. Tem um filho que falou, é a minha vida. Não fale uma coisa dessa, você que é servo de Deus e serva. Meu neto é a razão da minha vida. Meu neto é a minha vida. O meu vizinho, ali é a minha vida. Tudo que eu preciso, a minha vizinha não me deixa faltar nada. Qualquer hora do dia e da noite, ali é a razão do meu viver. Você está idolatrando esse vizinho. Então, jogador de futebol, você gosta de futebol? Eu não gosto. Porque a gente vê que tem muita pancadaria, mas eu não sou contra. Eu só não gosto e pronto. Não vou pregar contra, que eu estou aqui para isso. Mas eu não gosto. Mas a pessoa que gosta de futebol, ele sempre vai ter um ponto fraco para puxar para um time. E para uma pessoa que joga bem. O que é que acontece? Ele começa a idolatrar. E pode ter certeza, por onde passa um boi, passa uma boiada. Se você fizer um pequeno orifício na tua parede, o orifício é um buraquinho, um furo, na sua parede, e ali começa a ter um vazamento na torneira, e aquele vazamento está pingando perto daquele buraquinho, e a água vai procurar uma saída, vai achar aquele buraquinho, aquele orifício, vai saindo aos pouquinhos, vai saindo um pouquinho, daqui a pouco essa pingadeira começa a ficar mais forte, vai saindo mais, quando você menos esperar, aquele orifício, um furo, do que era da espessura de um grão de bico, ou um grão de feijão, ela vai se correndo, a água vai correndo, daqui a pouco está saindo água mais forte. Se aquela mangueira estourar o cano de outra da parede do lado e começar a passar, a água vai tomar conta de todo aquele cômodo. Só vai achar aquela saída, aquela água vai saindo mais e vai correndo. Quando você menos esperar, aquele buraco está na espessura de 50 polegadas, ou de 5 polegadas. Isso é um perigo muito grande. Daqui a pouco, em vez de sair 1 litro de água por segundo, está saindo 4 litros por segundo. Quando você chegar de viagem, aquele buraco está feito, a casa já está a ponto de cair. Então, é a mesma coisa a idolatria. Eu gosto muito do jogador fulano de tal. Ah, mas foi lá e daqui a pouco aquele pumba faz um gol. Tá vendo? Eu falei que ele é o cara. Outro gol. Olha, a partida ganharam. Quem fez mais gol foi o fulano de tal, o Joaquim. O Joaquim é o cara. E vai passando para outro e vai contaminando mais pessoas. Daqui a pouco, você está idolatrando aquela pessoa e não sabe. Você, servo de Deus, está idolatrando aquela pessoa. Está cometendo um pecado de idolatria. E como se fosse feitiçaria. Isso é muito perigoso. Vou parar esse vídeo agora e vou dar continuidade, porque não dá para fazer tão prolongo. Tá bom? Fica aí se você está gostando. Aguarde que vai ter o final do vídeo em nome de Jesus. Vai ter uma oração para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Amém?